outra área da vida que precisa de muita atenção e que os sinais, eles vêm por todas as partes, é aquela área quando nós não conseguimos ter uma boa noite de sono. Costuma-se dizer-se que dormir bem é importante e não é por acaso. Um sono reparador é fundamental para a nossa saúde e constitui um dos 3 pilares para uma vida saudável, conjuntamente com uma dieta equilibrada e a prática de exercício físico regular. Para nos ajudar neste campo, já temos connosco o Dr. Pedro Cebola, que já está aqui no nosso sofá, para falarmos mais uma vez deste campo, doutor, que é necessário, é muito importante. É verdade. As pessoas ainda descoram muito. O ter uma boa noite de sono. Na passada vez que esteve aqui connosco, não sei se foi a primeira vez, falávamos do sinal stop, não foi? O stop, temos que parar para dormir. Hoje nós estamos aqui a falar de vários sinais. É verdade, não é? É verdade, podemos até colocar aqui o semáforo, por exemplo. Um exemplo, temos a luz vermelha quando temos que parar. Exatamente. Temos a luz verde que podemos avançar, mas vamos entrar agora na luz amarela, na intermitente, não é? Exatamente. Doutor, quando é que o nosso corpo indica, o que é que impacta no nosso corpo, na nossa saúde, quando não temos uma boa noite de sono? Bom dia, doutor. Bom dia a todos. Bom dia. Obrigado por estar cá novamente. Realmente o nosso corpo dá muitos sinais quando temos um sono que não é de qualidade. A fadiga, o cansaço, a sonolência, e tentando aqui fazer uma ponte entre o que a Valéria falou há pouco, não é? De ler os sinais, os próprios sinais, por exemplo, numa relação, não é? Nós podemos tentar falar com a nossa esposa, com o nosso marido, a dizer, bom, estás tão irritado porquê? Fiz alguma coisa, eu? Não é? E na realidade pode ter sido só porque não dormi bem. E fico mais cansado, mais irritado, com menos paciência para ouvir o outro. E isso é logo um dos sinais que fica difícil decifrar para a nossa própria comunicação entre os outros, entre os nossos pares, não é? Entre os nossos amigos, com os nossos colegas. Isso é logo um dos sinais importantes para avaliarmos aqui, não é? Depois, outra parte também será aqui que nós sabemos que a privação do sono ou alguns distúrbios do sono podem, por exemplo, simplesmente termos hipertensão arterial. Por exemplo, não é? Temos a tensão alta e pensamos, tenho a tensão alta porque estou a comer muito sal, estou a comer muitas gorduras. Muitas vezes pode ser só porque estou a dormir mal. Okay? Isto é logo também um dos sinais para ficarmos alerta que a nossa tensão está bastante alta. E, fundamentalmente, o quê? Muitas vezes sentimos dor. Ok? Porque o sono é um sono. O sono geralmente é para reparar, para regenerar. E se nós não temos esse sono descansado, aquilo que vai acontecer é, geralmente temos dor, temos contração muscular. Seja na região do pescoço, seja na parte da cabeça, seja nas costas, até mesmo das pernas. Então são vários sinais para percebermos que não estamos realmente a dormir e a descansar bem. Diante desse diagnóstico, muitas mulheres em casa devem dizer, opa, estou a sentir isso, eu não estou falando bem. Eu aqui já percebi que é o sono causador disso tudo. O que essa mulher pode fazer, doutor, para atenuar esses sintomas e melhorar esse sono? Das primeiras coisas é logo tentarmos ter algumas medidas de higiene de sono, não é? Como, por exemplo, tentarmos deitar à mesma hora, acordar à mesma hora, é fundamental, porque o nosso corpo está preparado a certos ritmos, e se nós alterarmos muitas vezes os ritmos, ficamos desregulados. É porque às vezes as pessoas dizem, eu vou descansar bastante. Um exemplo, no sábado eu vou dormir até o meio-dia, mas só que isso às vezes atrapalha todo não é, aquele processo, a normalidade do dia-a-dia. E do sono também. E do sono. Porque vai chegar à noite, ela vai estar sem sono. Exatamente. E isso vai sendo uma cadeia. Exatamente. E afeta o corpo também, né? Porque a pessoa acorda com dor de cabeça, era suposto descansar, e ela acaba por acordar com dor de cabeça e até mesmo às vezes mal disposta. Exatamente. E essa parte que falou é muito interessante até de nós, por exemplo, fazermos aquelas cestas às vezes a seguir ao almoço, acharmos que vai ser algo que vai reparar, vai fazer com que colmate aquilo que fizemos de erros antes, não é? Mas as famosas cestas, exatamente. Não é? Se for acima de 30 minutos ou 40 minutos, geralmente não é muito recomendado por isso mesmo, porque depois nessa hora, quando vamos tentar pegar no sono, não conseguimos pegar no sono. Desequilibra tudo. Exatamente, e depois é aqui um desregular, não é?
Outras práticas importantes é não haver exposição a ecrãs 2 horas antes de deitar. Okay. Que é as pessoas lá em casa dizem assim, eu ouço sempre isso, mas temos que bater nessa tecla. Porquê que nós batemos nessa tecla? Porque é importante. Às vezes muito se fala no café e muitos não, a partir das 18 não tomam mais café, a partir das 16 não tomam mais café, mas os ecrãs estão ali sempre. São a cafeína. Sempre ligados. Eles produzem, depois estimulam a parte da dopamina e nós estamos depois muito ligados, não conseguimos desligar, não é? Depois, quando tentamos ter todos os hábitos muito sérios de alimentação, por exemplo, uma alimentação não muito pesada antes de deitar, não ingerimos muitas bebidas, quer dizer, bebidas, não é? Porque vamos ficar com a bexiga mais cheia, depois acordamos mais vezes durante a noite. Sim. Isso é preocupante. Exato. E quando temos estas medidas todas corretas e mesmo assim acordamos cansados, parece que não descansamos, não temos privação do sono, mas acordamos cansados, muito provavelmente temos algum distúrbio do sono. E aí depois que temos que procurar um profissional de saúde para percebermos qual é que é o nosso distúrbio de sono, porque podem existir vários distúrbios de sono. E tratando-se de mulher, pode existir a pré-menopausa, a menopausa, uma questão, e várias outras questões. Exatamente, também, né? completamente. Doutor, quais são realmente os distúrbios do sono mais preocupantes hoje em dia? O principal e aquilo que sabemos que é mais prevalente é a insónia. Não é? E a insónia... E o nosso corpo também dá sinais de que podemos ser pessoas propensas a ter insónia? Sim, é assim, principalmente quando estamos associados, por exemplo, àqueles síndromes de burnout, não é? Que estamos completamente ocupados, e no limite, estamos no limite. O nosso próprio corpo dá um sinal que é não conseguimos dormir. Não dormimos. Okay? Incrível. A cabeça não para, não é? A pessoa está cansadíssima, mas não consegue desligar. Não consegue, está constantemente em pensamento automático, sempre. Isso é logo depois um sinal que existe aqui esta parte da alteração. Mas não é preciso chegarmos a esse nível tão exagerado, não é? Às vezes uma simples insónia que está a ser recorrente, isso vai afetando bastante a nossa vida e às vezes a insónia está muito relacionada a não termos aqui estas medidas de higiene do sono, não é? Depois, outra muito prevalente é a apneia obstrutiva do sono, que acontece com muita regularidade, com a parte da roncopatia, e faz com que até podemos dormir o sono todo e acordamos muito cansados porque houve várias dessaturações do oxigênio e isso faz com que não seja tão reparador o nosso próprio sono. Faz a pessoa cansar, não é? Completamente. E pode haver muito ronco, já falámos também aqui várias vezes, ou pode também não haver assim tanto ronco, mas existir um cansaço. É logo aquele sinal de vermos o que é que anda aqui a acontecer. E investigar. É sempre investigar. É sempre bom procurar também um profissional para poder ajudar nesse sentido. Completamente. Porque às vezes também há uma dificuldade de tentarmos fazer espécie de autoajuda e alguma pesquisa e às vezes essa pesquisa... uma solução não dá para todos os casos. Isso depois temos que tentar individualizar. Daí a tal importância que falou e que referiu muito bem. Muito bem. Dr. Pedro Cebola, eu gostaria só para concluir a sua participação que deixasse aqui 3, não sei se consegue, mas 3 motivos para preocuparmos com um sono reparador. Então, primeiro, vou deixar aqui que eu acho que é um dos mais preocupantes e acho que é uma ordem crescente cada vez maior, que há estudos recentes que estão a mostrar que alterações do sono, a privação do sono, os trabalhos por turnos nas mulheres, e vamos focar nas mulheres, não é? Nas mulheres há uma maior probabilidade, por exemplo, de câncer da mama. Ok? Isso é logo o primeiro sinal de que isto é importante. O segundo sinal é há uma relação grande com alterações, por exemplo, de haver uma promoção maior de haver demência ou Alzheimer ou alterações cognitivas, isso também é de extrema importância para nós. A terceira, que eu posso dizer que é muito importante no dia a dia, foi o que eu falei logo no início, que é a relação com as pessoas que estão à nossa volta. Ficamos muito chatos, não é? Exatamente, sem paciência, e nós para interagirmos temos que ter aqui, estarmos bem. Basta uma faúlha. E logo incendeia tudo. Verdade. Daí muito importante esta parte. Dr. Pedro Cebola, nós agradecemos muito a sua participação aqui no nosso programa. Agora nós vamos conhecer os 3 pontos do nosso facto de hoje.